Se dependesse da Casa Branca, o presidente Jair Bolsonaro não faria a visita a Moscou programada para meados desse mês de fevereiro. Essa preocupação foi transmitida por representantes do governo americano e autoridades brasileiras. A avaliação é que o momento não é adequado para uma aproximação entre Bolsonaro e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. O enfrentamento entre a Rússia e a OTAN, a aliança militar liderada por Washington, por causa da mobilização de forças russas na fronteira com a Ucrânia, se tornou um dos principais pontos da agenda bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil. O tema ganha essa importância porque o Brasil assumiu em janeiro um mandato de 2 anos como membro rotativo do Conselho de Segurança da ONU, onde são discutidos temas relativos à segurança internacional. Para Washington, o melhor agora seria isolar Vladimir Putin. E daí, o Vidigal, quem que tá certo nessa história? Os Estados Unidos com orientação a Bolsonaro ou Bolsonaro se prosseguir, né? Toda essa questão de autonomia nacional, soberania nacional, como é que a gente trabalha com essa questão? Bom, penso que é um momento bem inoportuno para realizar uma visita à Rússia. A Rússia está passando por um conflito muito grande com a Ucrânia, já duram alguns anos isso. E qualquer fala de um presidente de um país no meio de um conflito, ela pode ser muito perigosa para esse país, no sentido de que os americanos, o presidente americano disse que o Bolsonaro deve levar uma mensagem democrática em sua visita à Rússia. Bolsonaro declarou hoje que Putin é conservador, mas eu vejo com muita preocupação, porque o que a nossa legislação diz é que nós devemos respeitar, né? O nosso país deve respeitar a soberania dos outros países. Então, talvez uma aproximação nesse momento em que o conflito está tão no ápice, muito provavelmente pode não ser proveitoso para o nosso país. Professor Aquito. Deve ser difícil, num momento como esse, sustentar narrativas de que o Brasil não tem credibilidade no exterior, né? O Brasil participa do Conselho de Segurança da ONU, está agora no protocolo de integração da OCDE, organização que reúne os países mais ricos do mundo, né? E agora a visita do presidente Bolsonaro, do Bozo, né? Daquele que não tem significância nenhuma, causa desconforto na maior nação do mundo. É uma amostra de quanto o Brasil é importante no jogo da geopolítica atualmente. Brasil e os brasileiros construíram este momento e o Bolsonaro espero que faça bom uso dele. Vamos lá agora, Emerson Celestino. Você acha que a figura do Joe Biden tem algum tipo de influência nesse sentido? Quer dizer, os Estados Unidos, quando liderados pelo Donald Trump, tinham uma afinidade maior com o governo que aqui está no Brasil também, que é o do Bolsonaro. Havia vou colocar uma correspondência, talvez ideológica. Muitas das pautas eram comuns às duas nações. Faz diferença o Joe Biden? Se fosse o Trump pedindo, você acha que o Bolsonaro recuaria? Com certeza, se fosse o Trump, eu acho que ele possivelmente recuaria. E não chegaria nesse ponto, né? Eu acho que era capaz até o do Trump junto fazer essa visita. Mas vamos lembrar de um detalhe. Quando teve o embargo da China ao Brasil em 2021, da carne brasileira, a Rússia, né, comprou mais do que a China iria comprar. Então, assim, é um parceiro comercial do Brasil, além de uma ideologia conservadora, né? Presidente russo, do presidente da Ucrânia, que estão lá em conflito. Quem sabe o presidente Bolsonaro não está indo lá para levar uma palavra de tranquilidade, né? de pacificação, porque ele não pode fazer isso. E o Biden, com a moral baixa lá nos Estados Unidos, né, com a popularidade em baixa, né, é o presidente dos Estados Unidos com a popularidade mais baixa desde antes da República. Então, assim,
Eu acho que o Bolsonaro faz bem ir, né? Porque a Rússia foi um parceiro importante durante a pandemia 2021, né? Principalmente, que comprou muita carne, comprou insumos, inclusive, mandou insumos que a China não tinha como mandou insumos para a agricultura brasileira. Ângelo Rigon. Ouvindo o pessoal falar, eu me lembrei daquele desfile militar lá em Brasília, com aqueles tanques soltando fumaça. Ele deve estar dando um medo no Biden que está se pelando. Eu não sei se pro entendimento dos bolsonaristas, se a Rússia é ou não comunista, apesar de estar lá o mesmo presidente há 500 anos. Mas o que eu sei é que quem entende bastante de Ucrânia, até foi presidente de uma aliança, né, Brasil-Ucrânia, foi o deputado Ricardo Barros, que é líder do Bolsonaro. Vejam só, se o Bolsonaro leva o Ricardo lá, com a influência que ele tem na Ucrânia, ele pode realmente conseguir lá a paz. De repente, né, soltar uma pombinha da paz. Mas o que está acontecendo é falta de bom senso do governo brasileiro. É óbvio que não é hora de visitar país nenhum que esteja em conflito. Só quem faz isso aqui não tem nenhuma política internacional. E só dá razão. Vou falar de novo, eu não tenho nada a ver com o PT, mas só esse tipo de atitude do Bolsonaro só dá razão aos que falam que nos 3 dias que o Lula ficou viajando pela Europa, fez mais que os 3 anos do Bolsonaro à frente do governo. Deixa eu só acrescentar um negocinho a respeito de popularidade. Biden está realmente no recorde de sua popularidade, antipopularidade, com 43%. O Bolsonaro está com 64%. Agora eu vou dar boa noite. É uma nova primeiro, pesquisa, né, eleitoral, o Bolsonaro está na frente. Deixa eu falar, pessoal, dá licença, posso? Vou dar boa noite primeiro aqui pro nosso colega que está lá de Jacaraí. Professor, se me permite a brincadeira, né? Foi inconveniente essa sua entrada tardia, de repente. O que aconteceu? O que aconteceu aí, professor Itamar? Muito boa noite. Boa noite à bancada, boa noite aos ouvintes. Olha, exatamente porque, agora que eu fui me tocar, por que eu tinha entrado com o e-mail inconveniente, né? Ontem, porque tinha dado pau no Itamar Silveira. Eu tenho 2 e-mails para entrar no Google Meet. E o inconveniente, não é só porque eu seja, talvez, muito inconveniente, mas é que eu tenho um site com esse nome, oinconveniente.com. Inclusive um site que tem muitos artigos a respeito, inclusive, de toda essa pauta antipoliticamente incorreta, né? Ou antipoliticamente correta, né? Então, aí, aproveito até fazer o comercial do site, né? oinconveniente.com. Então, por isso que eu entrei. E hoje tive que entrar novamente, porque agora que eu me dei conta que eu acho que eu estou devendo alguma coisa na minha assinatura do Google que está dando problema. Só para deixar registrado, então, o site do professor Itamar é o Inconveniente. E agora a gente vai passar a palavra aqui para ele falar sobre essa questão da Casa Branca, com esse mal-estar da Casa Branca, talvez, com o governo Bolsonaro por causa dessa questão da Rússia, dessa visita do presidente Bolsonaro à Rússia. Bom, eu acho, Vitor, que primeiro que não tem nada de errado, né? Se o presidente Joe Biden está solicitando que o presidente Bolsonaro não vá lá nesse momento, né? E o Bolsonaro ir também não tem nada de errado. E acho que qualquer governo brasileiro, pela relevância que o Brasil tem hoje no cenário internacional, né? Apesar de que o povo do contra quer dizer que não tem relevância nenhuma. Tem sim. Ele é um player, né? Ele está na jogada. E ir lá não significa apoiar o governo russo em caso de uma possível invasão da Ucrânia. Ao contrário, as nossas ligações, inclusive a ligação do governo brasileiro, ela está diretamente ligada com a reivindicação do povo da Ucrânia, que é pela liberdade. É bom lembrar, inclusive, que em 1932, tem um evento em que quase ninguém sabe disso, né? Os professores de história não sabem disso, até porque eu fiquei sabendo há menos de uma década atrás, cerca de 8 anos atrás, que é o chamado o Holocausto Ucraniano, que ocorreu de 1932 a 1933, num intervalo de menos de 8 meses, foram mortos 6 milhões de ucranianos. Então, a nossa solidariedade com o povo ucraniano é total, né? No entanto, a visita do presidente não significa um apoio a uma invasão da Rússia
à Ucrânia. Ao contrário, pode ser uma forma de negociação e o governo brasileiro faz parte desse player, né, da geopolítica internacional.